Jesus está aqui, igreja. O Espírito Santo, Ele está aqui. Como é que Jesus está aqui? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo encontrando espaço no nosso espírito, a estar a presença de Cristo sobre a nossa vida. Aonde quer que vocês irão, nunca esqueça que o Espírito Santo vão com vocês. Lembre-se que quando o nosso espírito ele se movimenta, o Espírito Santo também se movimenta. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Quem é Deus? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Jesus. Quem é Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o veículo, ele é a ação de Deus sobre a vida do homem. O Espírito Santo é a palavra de Deus. Esta palavra que você está aí nas suas mãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não aceita explicação de fora para dentro. Não tente explicar a Bíblia. Ela fala por si própria. Aqui é o nosso manual, é a nossa bússola, é o nosso GPS. Para que serve um GPS? Para te levar ao endereço onde vocês querem ir. Se vocês não conhecem, se você tem um automóvel, ou até mesmo a pé, se você desligar o seu GPS, colocar lá a rua, a cidade, a rua, o número da casa, o GPS vai te levar no seu endereço. Por exemplo, a Bíblia é o nosso GPS. A Bíblia me indica, eu já coloquei o endereço onde eu quero chegar. E o nosso endereço é os céus. O nosso endereço é Cristo. E eu só vou chegar até Cristo por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, para me conduzir, eu tenho que estar com esse GPS ligado, com a palavra. Porque tudo que o Espírito Santo ele quer no nosso espírito é encontrar o quê? Esse GPS ligado na nossa vida. Aí eu preciso ler o quê? Bíblia. Por quê, pastor? Porque esta palavra chamada Bíblia, ela tem versículos para cada situação da nossa vida. Sabia disso? Se a pessoa está enferma sobre um leito, a palavra também tem versículo específico para quem está em um leito. Porque a palavra diz lá em Salmo que o Senhor levanta do leito os enfermos. A pessoa está desesperada, desempregada, Deus tem promessa. Está passando um problema no casamento, Deus tem promessa, tem versículo específico. Por isso que precisamos estar familiarizados a esse GPS, chamado Bíblia. Aqui é o nosso manual. Eu tenho que fazer valer esta palavra dentro de mim. Por que a palavra diz? Muitos me louvam com os lábios, mas o coração está distante de mim. Uma coisa, igreja, é quando você abre a sua boca e você começa a falar. A fala é espiritual. O que sai da nossa boca é espiritual. Porque simplesmente os nossos pulmões têm que ter ar, não é isso? Tem que ter o ar para comprimir aquilo ali. E se a boca não tiver uma língua, a pessoa fala?
Imagine cortar a língua de uma pessoa, a pessoa fala. Porque exatamente a língua é quem separa as sílabas. Olha que coisa impressionante. A língua é ela que separa. Ela pega este ar que sai e ela separa a sílaba e forma palavras. E a palavra sai da nossa boca através desse ar que é comprimido aqui dentro. Então a palavra é espiritual. A palavra não é física. A palavra que vocês estão ouvindo é espiritual. E esta palavra que sai da tua boca, ela é espiritual. Por quê, pastor? O ar, a gente vê o ar, mas você sente? Alguém vê o vento? Sabe de onde ele está vindo? Sabe para onde o vento está indo? A gente não sente? O Espírito Santo, amada igreja, a gente sente também. Tudo quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele se conecta com o nosso espírito, e essa interação entre o espírito do homem e o espírito de Deus dá esta forma espiritual à nossa vida. Então, quando nós começamos a compreender dentro da palavra de Deus, que esta palavra, ela tem que estar no meu coração, e eu preciso que esta palavra, que é vida, ela produza vida dentro de mim. Então eu tenho uma fonte para falar desta palavra, e a fonte não é o meu espírito, a fonte é o Espírito Santo, que produz no meu espírito algo para me falar do Evangelho de Cristo. É diferente, igreja, quando você entende isso. O livro de 1 João capítulo 1, versículo 5, diz assim: João 5. E a luz resplandece aonde? E esta é a mensagem que dele ouvimos. Esta é a mensagem que dele ouvimos. E vós anunciamos que Deus é o quê? E não há o que nele? Trevas nenhuma. Nós ouvimos a mensagem através do Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado, do erro e das falhas. Observe que o Espírito Santo, ele é um veículo que traz para o nosso espírito a vida para esta palavra. Porque se esta palavra não tiver no nosso espírito, o Espírito Santo, ele não age. Ele não age. O Espírito Santo não se manifesta em um coração que não tenha a palavra de Deus. Porque eu creio, eu entendo que o Espírito Santo nunca fez nada, ele não faz nada, e ele não fará nada fora da sua palavra. Ou ele faz? Ou você acha que o Espírito Santo vai agir fora da palavra de Deus? Se ele é a palavra, ele não pode agir fora da palavra dele. Ele age na palavra. Então, a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Olha, quando nós entendemos e compreendemos o que o Espírito Santo fala na nossa vida, a gente transmite. O Espírito Santo, ele fala através de nós. O Espírito Santo, ele dá forma a esta palavra que está dentro de nós, para anunciarmos o Evangelho. Agora, que tipo de Evangelho é que eu anuncio? Um Evangelho produzido pelo meu espírito, ou um Evangelho produzido pelo Espírito Santo no meu espírito? Por isso, igreja, é que a Bíblia diz que não vos conformeis com este século. Eu não posso me conformar com o estilo de vida que eu vivo. Eu não posso me conformar com o estilo de evangelho que eu prego.
Eu não posso cair nesse erro, porque senão eu vou me tornar um religioso dentro de uma igreja. Eu me adaptei àquele estilo de vida. Por quê? O que nós ouvimos do Espírito Santo, amada igreja, são palavras de vida que vem para a nossa vida, e esta vida, ela vai transmitir vida, ela vai transmitir vida para quem não tem vida. Lembre-se que Deus é o quê? Luz. Porque Ele é o Pai das luzes. Entenda o que o Espírito Santo está falando no teu coração. Deus é luz. E aonde tem luz, não tem o quê? Uma vida que tem luz não pode ter o quê? Trevas. Se nenhuma vida tem trevas, pode ter certeza que tem ausência da luz. O livro de Salmos, capítulo 119, no versículo 105. Salmos 119, versículo 5. Vamos lá. 119, versículo 5. Observe o que nós lemos aqui, que Deus é o quê? Luz, e não há nele trevas nenhuma. Deus não é luz? E essa luz tem que estar onde? Dentro aonde? Do nosso coração. Esta luz que está dentro do nosso coração, ela não pode estar se tiver treva aqui dentro. Deus é luz. E o que é que está escrito aí em Salmo 105, 119, versículo 5? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. Observe. Lâmpada para os meus pés é a tua. Lâmpada serve para quê? Para clarear o quê? Os pés servem para quê? Para andar. O que acontece quando a pessoa anda no escuro? Ela está sujeita o quê? A tropeçar em alguma coisa. Se tiver um buraco, a cair em um buraco. Mas se você anda de dia, se você, nos seus pés, tem lâmpada, tem luz para iluminar o teu caminho, é difícil. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra me dá um direcionamento onde eu tenho que andar. A palavra me dá um norte. A palavra me dá um GPS. Eu coloco o endereço e eu sei onde vou chegar. A Bíblia diz que o caminho do Senhor, ele é santo, e o imundo não passa por ele. Quando eu tenho uma palavra, amada igreja, eu tenho uma lâmpada que me ilumina onde eu vou pisar. Quantas armadilhas o diabo coloca no nosso caminho durante o dia, e a gente consegue se livrar. Mas são armadilhas que às vezes pessoas que vêm até você para tentar destruir a tua vida, para tentar desnortear o seu caminho. Todos os dias aparece isso no nosso caminho. Como o diabo, ele não pode ir diretamente até você, e muitas vezes ele coloca pessoas no teu caminho para tentar te nortear. Mas quem tem a palavra, amada igreja, sabe onde está pisando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra,
e luz para o meu caminho tem luz. No nosso caminho tem luz, igreja. Eu imagino quando um crente ele vai andando, a luz que está no crente, ele vai dissipando trevas que está no caminho. Eu imagino, crente, você em determinados lugares, a luz que está dentro de você começa a iluminar ao teu redor. Você sabia que é capaz desta luz que está dentro de você, e você em determinados lugares, aonde você chegar, está tudo em trevas, está um peso tremendo, e só a tua presença, você já começa a levar para as pessoas paz. Você já começa a levar para a pessoa paz. Aquele clima de brigas, de ódio, de pesado, negro, escuro. Aí chegou você lá. E aí você carrega dentro de você essa convicção que você está na palavra, que você tem luz dentro de você, que aonde você está tem uma lâmpada que ilumina os seus pés, e a palavra ilumina o teu caminho. Você é capaz, com a intensidade dessa luz que está dentro de você, aonde você tocar, abençoar. É capaz desta luz dentro de você tocar em um enfermo, só tocar, e o enfermo ser curado. A questão é que a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar está muito pequena em relação à palavra de Deus. Se eu carrego dentro do meu coração, do meu espírito, Salmo 105, 119:5, eu sei que a palavra de Deus no meu coração, no meu espírito, ela é uma lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Deus não é Deus de confusão. Ele não confunde cabeça de ninguém. Aonde você irá, a luz de Deus sobre você. Porque voltando para onde nós iniciamos, que é o 1 João capítulo 1, 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Você ouviu a mensagem de Deus, e a partir de você, que tipo de mensagem você repele? O que tu apresenta? Você recebeu de Deus uma revelação, uma palavra de vida, uma palavra de luz, mas a partir de você, qual é a mensagem que você transmite para as pessoas? Não é só no falar, na sua vida. Aí está o problema. Muitos me louvam com os lábios, mas o coração está o quê? Distante. Aquela mensagem que ouvimos, amada igreja, é aquela que nós anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Não existe trevas sobre Deus. Aonde a luz de Deus chega, amada igreja, as trevas elas são dissipadas dentro do nosso coração. Olha o que Davi na sua oração disse assim: Deus, me dá luz para tirar dentro de mim as trevas, que a luz do meu Pai ilumine as trevas que há em mim. O salmista Davi falava isso. E nós temos que pedir esta luz ao Pai das luzes. O espírito de um cristão, quando está iluminado, ele transmite luz, ele transmite vida. E no momento que você fala da palavra que está dentro do seu espírito, o que o Espírito Santo faz? Ele honra a sua palavra, e ele direciona a palavra que sai da sua boca para alcançar alguém que está nas trevas. Nunca esqueça,
A luz gosta das trevas. Que palavra é essa, pastor? A luz gosta das trevas. Não é nós que gostamos das trevas. É a luz que está dentro de você gosta das trevas. Porque esta luz, ela quer ir nas trevas para dar luz a quem não tem luz. E se essa luz não chegar nas trevas, onde as pessoas não têm luz, como que essas pessoas irão receber luz? Estão compreendendo? Não é nós que gostamos das trevas, não é nós que andamos nas trevas, é a luz que está dentro de mim, gosta das trevas, para iluminar corações que não têm luz. É o coração que está nas trevas que vai iluminar o espírito que não tem luz. E muitas das vezes nós agimos ao contrário daquilo que o Espírito Santo quer que nós façamos. Eu tenho que me afastar de determinadas pessoas, porque aquela pessoa não presta. Eu tenho que me afastar. Eu estou dizendo, amada igreja, não é para estar convivendo com o erro das pessoas. Não é para você estar lado a lado com o erro de pessoas que estão nas trevas. Porque você não pode andar de mão dada com quem está nas trevas. Fazendo, porque não tem como, você é luz, você não está em trevas, você não vai se sentir mal com trevas. Pelo contrário, é as trevas que tem uma reação com a luz que está dentro de você. E isso vai causar, de uma forma ou de outra, um impacto no coração de quem não tem luz. E nós fazemos exatamente o contrário. Eu não quero conta com determinadas pessoas, porque aquilo ali só tem trevas. Ali é do diabo. Aquela pessoa é tão mal, que eu mesmo passo mal na presença dessa pessoa que é o próprio mal. Tem que ser o contrário. Não é a trevas que está sobre as pessoas que tem que influenciar quem está na luz. Não existe isso. Pega uma luz de vela e coloca numa densas trevas, escuridão, a luz. Você acha que por mais densa que seja a escuridão, tem como apagar a vela? Tem como, Adriano? Deu um apagão, tudo escuro, escuro, escuro. Você pega a cedo uma velinha, por mais que esteja escuro, a vela ressai. Mesmo uma luzinha de vela, ela consegue dissipar a escuridão naquele localzinho dela ali. Não vai muito longe. Por quê? Porque a intensidade de luz daquela vela é muito pouquinho. Mas dá para você com uma velazinha ali andar dentro de casa. Dá para te guiar, dá ou não dá? Sem se bater em nada, né? Dá ou não dá? Dá para trazer uma claridade na sala, né? Você pode ir para fora da casa, mas ela não vai dissipar as trevas e iluminar a longa distância, não é verdade? Assim é esta luz dentro de nós. Qual a intensidade desta luz dentro de você? O que é que vai dar forma a isso? O comprometimento com a palavra de Deus, vida de oração, vida de santificação, renúncia, abandonar o pecado, resistir às tentações, e aí você vai crescendo espiritualmente. E esta luz, amada igreja, você passa a transmitir através da sua vida para quem não tem luz. E aí você pode, dentro da sua casa, dentro da vizinhança, você se tornar uma luz, onde todos vão olhar para você e vai dizer assim: aquele crente é diferente, aquele crente é diferente, o falar daquele crente é diferente.
A maneira de como se comporta é diferente. Aquele crente, quando vem na minha casa, ele traz paz. Aquele crente, quando eu olho para ele, eu percebo que ele tem algo diferente. Não tem pessoas que... Você já percebeu que tem pessoas que só em você conversar se sente bem? É impossível a palavra de Deus sair através do Espírito Santo no seu espírito para que Deus deixe cair no chão. Ela vai ter um efeito hoje ou amanhã. Quantas e quantas vidas poderíamos já ter salva? Quantas e quantas vidas já poderíamos, amada igreja, tirar das garras do inimigo, se nós cultivasse esse compromisso e comprometimento com a palavra de Deus sobre a nossa vida? Porque o que nós ouvimos é o que nós anunciamos, o que nós ouvimos é a palavra viva dentro de nós. A palavra funciona, igreja. A palavra funciona dentro de nós. Mas ela vai funcionar se a palavra que sai da sua boca, ela vier de uma fonte segura, que é a fonte do Espírito Santo. Lembra Atos 19? Atos 19, a palavra diz que 7 homens, filho de um sacerdote chamado Seva, vendo Paulo fazendo milagre extraordinário que Paulo fazia através das suas mãos, a Bíblia diz que pedaços da roupa de Paulo era cortada, levada aos enfermos e tocava nos enfermos, eram curados. Não porque aquele pano tinha o Espírito Santo, mas aquele pano tinha a unção do Espírito Santo. Até a roupa que cobria o corpo de Paulo era santificado. Olha para aí. Tudo que é do crente é santificado. Mas Paulo carregava a graça do Senhor. Ele disse: Senhor, a tua graça me basta. Era tudo que ele queria, era a graça de Deus. É tanto que a palavra diz aqui, amada igreja, no versículo 18 do 1 de João capítulo 1, diz assim: antes crescei na graça, olha, e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Antes de tudo, crescei. Olha para aí, a ordem do Senhor: cresça, filho, deixe de ser criança. Você não está vendo que você tem 1 ano na igreja, tem 2, tem 10, tem 20, tem 50 anos, vocês não crescem? Cresça, cresça. A graça, você sabe o que significa graça? Favor imerecido. Nós não merecemos, mas a misericórdia de Deus nos concede a graça. Você sabe o que é a graça na vida de uma pessoa? É o poder de Deus, igreja. Muitos de nós não estamos preparados para receber um pouquinho mais a mais da graça de Deus, porque nós não temos estrutura para suportar. Você pode estar tão cheio da graça de Deus, que aonde você tocar, amada igreja, Paulo estava tão cheio da graça de Deus, que até a roupa que cobriu o corpo dele estava impregnado. Lembra de Moisés, 40 dias e 40 noites no Monte Sinai? Deus se apresenta a Moisés, e Deus fala, amada igreja, para que ele pegasse uma tábua de pedra e escrevesse nessa tábua de pedra os 10 mandamentos. E quando Moisés sobe no monte, 40 dias antes, Moisés tinha deixado todo o povo de Deus no pé do monte Sinai. Ele disse: não toque. Moisés, diga a eles que não toque no monte.
Imagina que aquele monte estava fumegando de fogo, de graça, de glória do Senhor. Não deixe, dê a ordem para eles não tocar no monte, porque quem tocar no monte vai morrer. Aquele povo achou que Moisés não ia mais descer. E Arão e Miriam, seus irmãos, começam a ficar preocupados. Que Deus é esse? Levou Moisés e não traz mais. Vamos fazer o seguinte: esse Deus não nos ouve mais. Vamos pegar os pertences, pegar os brincos, as correntes de ouro, vamos pegar tudo que nós temos de ouro, vamos fazer um bezerro, não é isso? E vamos adorar. Esse vai ser o nosso Deus. E Deus, lá no Monte Sinai, disse: Moisés, o povo está se corrompendo, Moisés. Moisés, o povo está... Vai lá, Moisés. 40 dias depois, quando Moisés desce aquele monte, a pele de Moisés estava impregnado com a graça do Senhor. O rosto de Moisés era como o sol. Foi necessário Moisés colocar um véu para cobrir, porque ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés. Tamanho era a glória de Deus sobre Moisés. Tamanho era a graça de Deus sobre Paulo, ao ponto dele pegar a peça de roupas, cortar, as pessoas levavam, tocava nos doentes, e quando aquele pedaço de pano incidia no corpo dos doentes, o que era doença era expulso, o que era demônio era expulso. Não expulso pelo pano, mas pela unção que estava naquele pano. Aquele pano estava em um corpo de um homem que tinha a graça de Deus. Você sabia? Se pegarem uma peça de roupa sua, crente, você que tem a graça de Deus, que tem um comprometimento com a palavra de Deus, você sabia, se alguém pegar uma peça de roupa sua para fazer uma obra de bruxaria, você sabia que se essa sua peça de roupa chegar a um terreiro de candomblé, de umbanda, um terreiro de magia, de voodoo, você sabia que as entidades malignas não permitirá que aquele objeto seu fique ali? Não sabiam disso? Não é simplesmente por causa de uma roupa, é porque esta roupa um dia cobriu o seu corpo com a graça de Deus, e ela ficou impregnada. Se você pegar uma chave de fenda e colocar em um imã, basta tocar, você vai tirar a chave de fenda. Você sabia que a chave de fenda fica imantada? Não é, Carlos? O imã que estava naquele imã ali, o contato do ferro com o imã, interessante isso. O ferro absorve aquele imã, e aquela chave de fenda fica com o imã. Fica com o imã aquilo ali. Assim é uma vida quando recebe a graça de Deus. Tudo que é seu é consagrado ao Senhor. Por isso que Atos capítulo 18, crescei na graça, crescei na graça e conhecimento do nosso. Eu só posso conhecer Jesus através da palavra. Eu só posso conhecer Jesus através do Espírito Santo, que irá revelar o Senhor na minha vida através da palavra. Mas a gente quer ter conhecimento de Deus, amada igreja, pelo nosso espírito. E aí você vai ter só informação de Deus, você não vai conhecer Deus. Eu só posso conhecer o Senhor Jesus Cristo mediante a palavra comprometida no meu espírito
Com a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo, ele vai ter a mesma intensidade que eu tenho com a palavra de Deus, será a mesma intensidade que o Espírito Santo tem com o meu espírito. O diabo, a olhar para você, Satanás olhar para você, ele não vai ver você, ele vai ver a intensidade de luz que está sobre você, mediante o seu comprometimento com a palavra de Deus. Isso não é obra do espírito do homem, isso é obra do Espírito Santo, porque encontrou espaço no espírito do homem para divulgar a Cristo. Falar de Jesus, todo mundo fala. Católico fala de Jesus, espírita fala de Jesus, crentes fala de Jesus. Mas que Jesus que não produz vida, um Jesus que não consegue convencer o homem do pecado, um Jesus que não consegue fazer sinais, porque simplesmente não é esse som que sai da nossa boca, chamado Jesus. Porque esta palavra de Jesus, que saiu da boca de muitos, o problema, amada igreja, é de onde saiu, e de onde veio, e de onde surgiu esta palavra Jesus. Foi do Espírito do homem, ou do Espírito Santo no Espírito do homem? Por isso que você vê muitas pessoas o dia todo falando de Jesus, pessoas que estão mergulhadas na prática do pecado, pessoas, muitas delas na prática da prostituição, das drogas, das mentiras, de uma vida totalmente desalinhada com Deus, e muitas falam de Jesus. Mas por que esta palavra Jesus, ela não produz o efeito para qual ela é? Porque nós entendemos que no livro de Atos, capítulo 19, a palavra fala de 7 homens, filhos de sacerdotes, que foi observar a Paulo, e viu Paulo fazendo muitas maravilhas através da palavra. Ele disse: eu também faço isso, eu sou filho de sacerdote. Isso aí é besteira. Quer ver? Exatamente, ele vai para um homem que está endemoniado, cheio de espíritos imundos, e ele chega para aquele homem endemoniado e diz: em nome do Deus que Paulo prega, sai. Imagina, o diabo falou: sair? Quem é você? Quem é você? Qual autoridade que você tem contra mim? Qual a moral que vocês têm contra mim? Você acha que eu vou respeitar o que está saindo da sua boca? Você se encaixa onde a palavra diz: muitos me louvam com os lábios, mas o coração está distante de mim. Esta palavra chamada Jesus que está saindo é do seu espírito, não é proveniente de uma fonte chamada Espírito Santo. Ele disse que conhecia Paulo, e ele conhecia o Deus que Paulo pregava. O diabo te conhece, e ele conhece o Deus que você prega. Ele sabe que esta palavra Jesus que sai da tua boca vem com a graça dele, vem de uma fonte chamada Espírito Santo, vem de um espírito comprometido com o Espírito Santo, com uma intensidade tão forte da sua vida com a palavra, que o Espírito Santo ele vai agir na mesma intensidade. E quando o Espírito Santo age, é uma luz que sai de você. Isso não é obra do homem, isso é obra do Espírito Santo. O maior problema da igreja é querer fazer a obra de Deus, é querer muitos estar à frente de uma igreja louvando. Você sabia, vocês que louvam aqui, os levitas, se a tua vida estiver consagrada mesmo, com a graça do Senhor, o louvor, ele é capaz
de pegar uma pessoa que está infestada de demônios e os demônios receber uma pancada no louvor e manifesta no banco da igreja? Você sabia que o louvor que sai da sua, não do seu espírito, mas o louvor que sai do Espírito Santo, através do seu espírito, para adorar o nosso Cristo Jesus, ele pega um ambiente desse, ele transforma em um ambiente celestial. E este louvor, ele vai nos corações mais endurecidos, e ele começa a quebrantar o coração da pessoa, o louvor. Quando o rei Saul estava perturbado por demônios, quem era que ia lá tocar uma harpa? Não era isso? O rei Davi ia lá tocar a harpa, louvava o Senhor. O que aconteceu com aqueles espíritos na vida de Saul? O louvor liberta, o louvor salva, o louvor cura. Porque Deus nos fez para adorar Ele. E o louvor não é para a igreja, o louvor é para quem? Você entende, vocês que louvam, que tem momento que você sente que o peso está grande na igreja? Você percebe que tem culto que às vezes são bagunçados, amada igreja. E o menino corre para um canto e grita para o outro, e cai para cá, e um conversa para lá. O louvor dá. É muito sério isso. Eu não sei se na época Adriano estava aqui louvando a irmã Édela. Eu não estava num dia nesse culto. De uma mulher que veio e sentou aonde a irmã está ali. Não, o irmão Júnior está ali sentado. Quem lembra? Uma mulher que chegou. Não, ela não manifestou. Ela sentou ali. E observe. Foi Adriano? Foi uma turma que estava louvando aqui. Não está mais aqui. Deixa para lá. Esta mulher, ela é uma mãe de chiqueiro. Sentou ali. E está ali. Isso ela me contou. Dentro da casa dela, que é um centro lá. Ela disse: pastor, um dia eu fui na sua igreja. Você não estava lá não. Eu sentei nos bancos. E os meus Exu chegou tudo. Olha lá. E eu disse: Exus, vai lá e paralisa tudo ali. Eles não entenderam aqui. Travaram aqui no louvor. Não saía a voz, um ria para o outro. Foi um ataque feito no louvor. A igreja percebeu tudo ali. As coisas não saíam, a coisa. E ela disse: pastor, na palavra dela, os meus Exus ia lá, ia bater todo mundo ali na frente. E eu me segurava, pastor. E eu me segurava aqui no banco. E os Exus dele: vai lá, pega pela goela todos que estão cantando ali, bate neles tudo ali na frente. A misericórdia de Deus que não permite. Porque se aqueles demônios naquela mãe de chiqueiro lá viesse aqui, qual seria as autoridades que esse povo estava aqui? O que poderia acontecer? É sério, igreja. Por isso que nós precisamos consagrar nossa vida. Por isso, os cultos é uma batalha. Tenha o hábito de chegar um pouco mais cedo, nem que seja 10 minutos antes, dobrar o seu joelho e pedir graça ao Senhor por esse culto, para que use o pastor, para que a palavra venha chegar no coração da igreja, porque é uma batalha espiritual. E muitas vezes vocês não têm esse hábito. Sabe que o culto começa às 18 horas, 19 horas. 19 está tomando café ainda. Eles que me esperem lá. Eu chego a hora que eu quero. Aí muitas vezes o culto começa às 18 horas. Muitos estão chegando às 18h40, 18h30.
chega num fórum, receba uma audiência aí de um juiz, uma intimação, para comparecer num fórum, digamos, 10 horas da manhã, chegue lá 10h30, chegue lá de qualquer jeito, porque você cumpre a ordem de um juiz. E o homem, quando chega no horário ali, chega muito antes, e muitos já estão tremendo na base. Meu Deus, e agora? Será que eu vou ser condenado? Será que daqui eu vou para a cadeia? Será? Mas diante do juiz dos juízes, a palavra diz: sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. O tempo está passando, e isso passa na nossa vida despercebido, e fazemos da casa de Deus, que é um local de uma casa de oração, como se fosse qualquer lugar. O culto começa na sua casa, para a casa de Deus. Como é que está o teu coração? Como é que você vem? Não, vai para o culto aí. Entram vazios e saem vazios. Não tem como o Espírito Santo falar, porque dentro do coração, do espírito daquele crente, não tem uma palavra de comprometimento e reverência a ela. E muitas das vezes a igreja sente isso. No mundo espiritual é assim: termina-se o culto e o diabo diz: enganei todo mundo. Enganei todo mundo. E muitos confundem a presença de Deus com emocionalismo. Muitos se emocionam, mas não é a presença de Deus. Como igreja do Senhor, precisamos levar mais sério o evangelho que nós ouvimos, e esse evangelho do Espírito Santo que nós precisamos anunciar. Um evangelho de poder, de vida, que começa a partir da minha vida. Não tem que começar a partir da vida de ninguém. Tudo primeiro começa a partir da minha vida. E para isso ter vida, eu preciso estar com a minha vida, independendo de igreja, fazendo da minha casa uma igreja, do meu trabalho uma igreja, da minha ida ao trabalho a igreja. A minha vida é uma igreja que sai adoração para o meu Cristo. A minha vida não é a religião Templo Batista Betel ou denominação. A minha vida é um altar. A Bíblia diz: onde tem uma ou mais pessoas, eu estarei o quê? No momento que termina essa escola bíblica, que fecha esse templo aqui, o Espírito Santo não está aqui. Chegou uma pessoa, chegou a igreja do Senhor. Vocês são igreja de Cristo. Precisamos mudar essa situação, igreja. Precisamos mudar essa situação. E esta mudança começa a partir de nós. Deixa de só bater palma para os outros, de contar testemunha que aconteceu na vida dos outros. Faça da tua vida um testemunho vivo. Só isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeite, se lance, se humilha, se esvazia de si próprio, se sujeite a Deus. Segundo ponto, resista. As lutas que virá, resista. Você se sujeitou a Deus, você tem força na palavra de Deus para dizer: eu vou prosseguir. E quando nós se sujeitamos e resistimos, o diabo, ele fugirá de você. 2 pontos analisados. Para que Satanás fuja de mim, eu preciso entender e compreender que eu tenho que me lançar, me sujeitar e tenho que lutar. Porque se apenas você se sujeita e cruza os braços, você parou.
E seu espírito parado, o Espírito Santo não se movimenta. E o Espírito Santo é movimento dentro de nós. Ele nos impulsiona. E quando você se sujeita, ele vai fugir de você. É uma questão de compreensão. Crescei na graça. Cresça. Santifica a tua vida e você vê que a graça de Deus vai estar sobre você. Já aconteceu muitas das vezes comigo isso. Chega na casa das pessoas, sentar, pegar a Bíblia e começar a falar da palavra. E daqui a pouco, daqui a pouco o outro, e a casa cheia de gente. Aí, aquela mulher que manifestou, eu não estava orando, eu não orei. A nossa vida, ela precisa ser uma oração. A tua vida é uma oração. A tua vida é a presença de Deus. E aquele demônio era por cima de mim, sai da minha casa, e pá, e batia no peito dela, e queria. Aí eu me levantei. Eu disse: baixe suas patas. Pessoal, vocês viram aqui eu orando em alguém? Vocês viram aqui eu falando em demônio, falando? Não precisa. A presença de Deus, a graça de Deus sobre a tua vida é capaz de causar um reboliço aonde quer que você vá. Só isso. Se encha da graça de Deus, porque terão fortes experiências na sua vida com Deus. Não tem apenas um título de religioso, mas de um seguidor de Cristo, de homens e mulheres que carregam no seu sangue o sangue de Cristo, de um espírito cheio de intrepidez dentro de vocês, de você olhar para um problema e dizer: não adianta problema, cai fora dos meus caminhos, porque eu estou em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que tiver de treva vai ter que cair fora. E esta luz que está dentro de mim, ela vai influenciar quem está lá fora. Não é lá fora que vai influenciar quem está aqui dentro, porque eu tenho luz, e treva não vai apagar a luz que está dentro de mim. Pelo contrário, é a luz que está dentro de mim que vai ter que botar para correr as trevas. E eu vou caminhando, crescendo a cada dia, até Jesus for formado dentro de nós, igreja. A gente sofre muito. Humilhação, perseguição, injustiça. Muitas das vezes os nossos pensamentos, aparentemente, é achar que está tudo certo, mas está tudo errado. O trabalhar de Deus na nossa vida, amada igreja, nós só iremos entender após a situação que nós passamos, porque as tribulações provocam em nós a fé, e a fé, perseverança. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por isso que ele disse: o viver para mim é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. Quem disse que Paulo tinha medo da morte? Quem disse que Paulo estava movido da graça do Senhor? Paulo estava movido pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que conduzia ele. Não é ele que tem que conduzir o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te conduzir, que ele vai te levar nas trevas, para que a luz que é ele dentro de você vai iluminar quem não tem luz. E aí você vai entender o que é isso, que não vai ser um esforço seu, é uma obra do Espírito Santo no seu espírito, para anunciar aquilo que nós ouvimos de Deus. Amém, igreja? Vocês podem. Vocês não são qualquer crente. Vocês não são qualquer pessoa. Vocês podem. Traz para dentro de vocês essa responsabilidade.
Eu tenho uma identidade dos céus. Eu tenho uma filiação espiritual. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu não sou qualquer crente. Eu não posso me acostumar, me adaptar a esse estilo de religião que eu vivo. Tem que acontecer na minha vida. Eu não sei como, vai acontecer. A palavra diz: assim como pensais, se sucederá. Quando eu penso no alto, nas coisas do alto, amada igreja, eu me conecto com os céus. Não vou estar preocupado, demônio, isso é uma consequência da sua vida com Deus. Eles têm que pipocar pela... Cai fora. Você vai passando, Ele vai abrindo ala para você, só isso. Igual aquela música de Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. E assim. Está difícil? Está dentro de uma fornalha de problema? Esqueça não. Que assim como Deus estava naquela fornalha, no meio da fornalha, no meio do fogo, esperando aqueles 3 rapazes ser lançados. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados por aqueles brutamontes, aqueles soldados fortes, Jesus estava lá e segurou eles. Parou eles. Vem cá, filho. Dorme aqui no fogo. Como entender, igreja? Aquele fogo virou um ar-condicionado. Eles vão passear. Aquele fogo não tinha poder. E a Bíblia diz que nem sequer um fio de cabelo se queimou. Porque no meio daquele fogo havia o nosso Cristo Jesus. No meio desse fogo que você está, tem um Deus que cuida de você. Amém, igreja? Vamos agradecer também os internautas. A Karine Araújo está nos assistindo. Dani Macedo. A Daniela Macedo, né? A Daniela sempre está ligadinha. Que Deus abençoe, Daniela. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Tem a Cíntia. A Cíntia, justamente, a Daniela e a Cíntia, que são irmãs, em nome de Jesus Cristo. A irmã Marisa, que bem conhece, né, irmã Marisa? A irmã Marisa trabalhou e chegou na casa da... olha que maravilha, quer dizer, hoje a irmã Cíntia e a irmã Dani devem estar com quantos anos? Já passou dos 40? Então, imagine que a irmã Marise, quando chegou a trabalhar dentro do laço familiar, a irmã Cíntia era criança. Não tinha nem nascido ainda. Nem nascido ainda. E a irmã Marise. Então a Daniela e a Cíntia vê a irmã Marise como uma mãe, uma segunda mãe, né? E tem uma reverência muito grande com... Deus abençoe. E tem a Sheila também. Está pertinho, a irmã Sheila está ali. Ali pertinho, na Alemanha. Né, irmã Sheila? São famílias que Deus colocou nos meus caminhos. Que eu sei que elas oram por mim, também oro por as famílias. E graças a Deus. Tem o Josué Oliveira, que eu não sei também de onde está nos assistindo. O Marcelo Souza, a Neide, Daniela Leite e a Lidiane Santos. Que Deus abençoe. Nunca esqueça, você está nos assistindo e nos ouvindo agora. O Deus que te chamou é o Deus que cuida de vocês. Vocês não são qualquer pessoa. Eu não quero dizer, amada igreja, que nós temos que ser melhor do que ninguém. Não é isso. Eu preciso entender e compreender que eu sou diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Porque a palavra diz que tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Ele. Essa diferença começa a partir de dentro de nós. Arrependei-vos, e é chegado até vós o reino dos céus. Não começa nos céus, começa dentro de nós.
E quando esse reino ele é chegado até nós, ele causa um reboliço, uma transformação de dentro para fora. E esta transformação, ela nos transforma em pessoas diferentes. Recebemos o DNA de Cristo. Nós somos parecidos com Cristo, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Quem faz a obra é o Espírito Santo no seu espírito. Amém, igreja? Deixe o seu espírito aberto para o Espírito Santo. Abre todas as portas do seu espírito. Convida ele. Agora, se tiver impureza, sujeira, imundícia, que é o pecado, você não convide Deus para entrar no chiqueiro. Limpa a sua vida. Renuncia. Em nome de Jesus. Hoje à noite, 18 horas, não teremos culto aqui. Hoje é a nossa festa de 55 anos. Às 18 horas, vai parar um ônibus grande aí. Pastor, quanto será a passagem? Vocês não vão pagar. É gratuito. Vamos participar da nossa festa. Não é o aniversário da Igreja Batista Betel, é o nosso aniversário. Às 19 horas nós estaremos lá para comemorar junto com o corpo de Cristo a nossa festa. Deus abençoe. Vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, tudo que nós queremos, Espírito Santo, é crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra. Faz deste povo um povo cheio de sabedoria e de conhecimento. Nos dar a cada dia o desejo da salvação, a alegria da salvação dentro de nós. Move o nosso espírito de desejo pelas almas. Queremos a cada dia sentir a dor das almas. Queremos a cada dia sermos ganhadores, multiplicadores do reino dos céus. Espírito Santo, muito obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E graças a Deus. Deus abençoe e até às 18 horas, em nome de Jesus. Obrigado, internautas, que Deus abençoe.